Pessoal, nesse momento de incerteza, a única certeza que eu tenho, no cenário político que eu estou falando, referente ao cenário político do Brasil, é que existe um golpe em curso. E é muito sério. Sei que pessoas vão aqui bostejar, falar assim, não, mas esse bolsominion aí, esse bolsonarista, esse é um gado, você está acreditando na teoria da conspiração, mas não é. Não é. Você que é inscrito no canal, preste muita atenção nisso que eu estou falando. Existe um golpe orquestrado pelas velha política, em conluio com o STF, liderando, e infelizmente, lamentavelmente, com o senhor Sérgio Moro. E agora você olhando pregressamente as atitudes do Sérgio Moro, desde do COAF e outros atitudes que teve, o Sérgio Moro poderia ter saído do governo. Por que ele não saiu do governo? Hoje ficou claro. Ele queria colher provas. Ele queria ser um espião. Eu ainda não tenho a convicção de que o Sérgio Moro entrou com essa intenção já de ser um espião. Tem pessoas que acham isso aí. Já até comentei no vídeo passado. Tem pessoas que acham que o Sérgio Moro entrou no governo Bolsonaro já com essa intenção de colher alguma coisa. Eu já acho que ele mudou o seu desejo, sua ambição no meio desse caminho. E é fato que o atrito que já teve com o Bolsonaro, desde a época do COAF, depois veio aquela questão do Intercept que deu uma desgastada no Sérgio Moro. Mesmo assim, ele continuou. Eu tenho certeza que hoje o Sérgio Moro aguentou mais do que ele pôde, somente para colher provas. Porque o Sérgio Moro, a essas alturas, agora são 3 horas da tarde, 3h10 da tarde, do dia de sábado, dia 2, eu tenho certeza que ele está depondo ou já terminou o depoimento. E ele já havia dito que existe sim provas contra o presidente Bolsonaro. Que provas são essas? Então, se ele tiver alguma prova que comprometa o presidente, mesmo que não fosse uma coisa séria, grave, mas que em termos midiáticos, e se tratando do golpe que está sendo engembrado, liderado ali, capitaneado pelo STF, qualquer coisinha pequena que seja, é uma bomba atômica para o governo Bolsonaro. É justamente isso que eles querem. Porque eu já disse, e eu fui pesquisar a respeito, pessoal, sobre o porquê essa questão do golpe. Porque um presidente, gente, não pode se tornar réu. Não pode. Vou voltar a falar que eu falei no vídeo passado. Renan Calheiros, ele é presidente do Senado, antes de Davi Alcolumbre entrar. Ele, por se tornar réu, as pessoas iriam tirar ele, o STF ia tirar ele, e o pessoal lá, porque não pode ser réu, uma pessoa, ou um parlamentar no caso, uma autoridade, seja membro do STF, enfim, que esteja na linha sucessória da presidência, mesmo que seja somente provisório, seja na vacância do titular, ele não pode ser réu. Quando o Renan Calheiros se tornou réu, o que aconteceu? Ele estava querendo tirar a presidência do Senado da mão do Renan Calheiros, justificando a questão da linha sucessória. Só que aí ele resolveu então tirar somente a linha sucessória dele e permanecesse ele como presidente do Senado. Foi isso que aconteceu. E o presidente da República é o seguinte: se investigar, está sendo investigado, porque o STF entendeu isso na época do Michel Temer, que poderia se investigar, só que não pode haver processo, ou seja, não pode se tornar réu, você não pode. Então, é igual fez Michel Temer, somente investiga. Tem prova? Aí, se tiver evidências nessa investigação que foi aberta, determinada pelo Celso de Mello, vai investigar, o presidente está investigando. Inclusive, como eu acabei de falar, está acompanhando o depoimento do Sérgio Moro. Se nesse depoimento o Sérgio Moro mostrar alguma prova, que segundo o Sérgio Moro diz que tem, e volta para o STF essas supostas provas, e depois vai pedir a autorização do parlamento, ou seja, da Câmara, se aceita ou não o pedido, esse inquérito, se abre o processo, ou seja, abrindo o processo, no caso do presidente, se torna réu. E, no caso de se tornar réu, automaticamente o presidente Bolsonaro fica afastado por até 180 dias. Qual a chance disso acontecer se afasta o presidente? Qual a chance depois dele voltar? É mínima, mínima mesmo. Então, só recapitulando para você, essa investigação pode ser feita sem autorização do parlamento, a averiguação, a investigação. Depois colhidas as provas ou não, o STF então envia o pedido, ou a PGR, não sei,
para que a Câmara autorize ou não, semelhante àquele do conteúdo do Temer. Lembra do Temer do Joesley Batista, que pediu autorização, o parlamento negou, e continuou lá. Depois, quando assim que ele largou a presidência, ele foi preso alguns dias, determinado pelo Beto Preto. Pois é. Então a Câmara... Só que as pessoas avaliam o seguinte: se o STF, se o Celso de Mello enviar esse pedido de autorização ou não para a Câmara, o parlamento que temos aí certamente vai autorizar. Então, quer dizer, se você for ver, é uma armação assim, muito boa, cara. Porque, não, só pode afastar o presidente sem impeachment. Como eles não conseguiram empichar o presidente, e o Rodrigo Maia, o Bolinha, não quer assim, se queimar mais que já está se queimado, qual o caminho traçado por eles? Isso justifica porque circulam informações que o Sérgio Moro estaria, antes de fazer essa delação na entrevista coletiva, onde anunciou sua demissão, que na verdade foi uma delação, no meu ponto de vista, porque ele poderia ter feito essa carta e saído a francesa, ele não fez. Então, isso fica claro quando ele conversou com essas pessoas. A relato conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e algumas pessoas do STF. E essas pessoas do STF não ficou assim bem claro quem foi que conversou. Circula informação que conversou com Gilmar Mendes, circula informação que conversou com Alexandre de Moraes, mas só fica no campo da especulação. Só que essa especulação, ela acaba corroborando com essa posição do Sérgio Moro. E com esse ritmo que eu falei para você. Ora, se não consegue empichar o presidente Bolsonaro, se não existe um crime de responsabilidade, então vamos enquadrar pelo lado da justiça. O que aconteceu? Pelo lado do judiciário. O que aconteceu? Sérgio Moro permaneceu no governo para colher provas. Isso ficou evidente. Se o Sérgio Moro entregou ou vai entregar alguma prova de fato que comprometa o presidente Bolsonaro, isso é uma prova da canalice, da traição do senhor Sérgio Moro. Então aquela imagem de herói, que faz a coisa certa sempre, não importa como ele falou lá, você balela, conversa. Então isso vai provar, na verdade, se o Sérgio Moro trazer alguma prova, como eu disse, mesmo que juridicamente não tenha tanto peso, mas mediaticamente ou politicamente tenha, isso vai provar contra ele mesmo. Ou seja, Sérgio Moro, ao trazer uma prova de algo que compromete o presidente, ele vai se provar que ele mesmo é um canalha. Infelizmente, é lamentável. Quando o Bolsonaro referiu ao Sérgio Moro como um Judas, é assim, cara, o Sérgio Moro está agindo como um Judas. Mas sem delongas, para não ficar perdendo muito mais seu tempo, eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo até esse momento. Deixe seu like aí para ajudar no vídeo, deixe seu dislike, comente, tá? Compartilhe o vídeo, é muito importante a sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam aí, valeu? Verifique se o sininho continua ativo, tá? Para receber toda a notificação. Vou deixar um pequeno vídeo aí com José Maria Trindade. Se você não sabe quem é, o José Maria Trindade é um jornalista que faz parte da velha mídia. Na velha mídia, trabalha na Jovem Pan. Ele fala exatamente aquilo que eu acabei de falar para você. Porque esse é um golpe. Ao se tornar o presidente réu, a chance da Câmara aprovar é grande. E se uma vez a Câmara aprovando, automaticamente o presidente Bolsonaro está afastado. E aí realmente é aquilo que eu falei. O Bolsonaro não tem ninguém a não ser nós, a população do lado do Bolsonaro. E o Bolsonaro precisa de você. Eu estou fechado com o Bolsonaro. E você? Outro caminho, e um caminho covarde, né? Que é aquela história de puxar a brasa com a mão do gato. O caminho é o seguinte, é aguardar a decisão da Justiça. Está aberto um inquérito no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello autorizou a abertura do inquérito. A origem desse inquérito é o Procurador-Geral da República. A esse inquérito pode ser acrescentado aí o conteúdo daquela coisa esquisita que não considero inquérito, que o Supremo fez para investigar ataques contra ministros do Supremo e fake news. E ali forma um inquérito mais forte. O inquérito já está aberto, isso é novidade, antigamente precisava autorização, agora o Supremo entendeu que não, que pode investigar, só não pode processar. No momento em que o Ministério Público pedir a autorização da Câmara para processar o presidente, a Câmara vai autorizar. Vai autorizar o Supremo a processar o presidente. Se depois da autorização da Câmara, se o Ministério Público pedir ao Supremo e o Supremo aceitar,
o presidente fica automaticamente afastado por 180 dias até que o processo ande. Veja bem que não é só impeachment e existe um caminho jurídico para o afastamento do presidente.